Abraham Lincoln, um dos grandes presidentes americanos, o que eu mais admiro inclusive, disse que se ele tivesse apenas 1 hora para cortar uma árvore, ele utilizaria os primeiros 45 minutos para afiar o machado. O que ele estava dizendo com isso é que investir na ferramenta, investir no método certo, numa técnica, você pode ter muito mais efetividade do que ficar na insistência, enfim, na força bruta, tentando resolver um problema. Coincidência ou não, meu nome é Gabriel Machado e eu sou especialista em vendas, tenho mais de 10 anos de experiência em atender empresas de vários perfis diferentes, né, no quesito vendas. E meu papel é sempre levar as equipes de vendas, equipes comerciais ou pessoas que querem aprender sobre o mundo das vendas para um novo patamar de performance, para outro tipo de relação, para outro nível de interação em vendas. E costuma dar muito certo. Inclusive eu ganhei vários prêmios, né, com clientes como a Chili Beans, tem um projeto pela TAS Brasil também que foi renomado de criar uma identidade, um projeto comercial gamificado do zero. Então eu peguei tudo isso que eu fui aprendendo e eu também aprendi muito nessa jornada com essas organizações e desenvolvi o melhor, assim, um dos maiores programas de formação em vendas, onde a gente percebe que você consegue passar por uma jornada e adquirindo habilidades diferentes que vão te ajudar. Porque, afinal de contas, um bom vendedor precisa ter habilidades diferentes. Você precisa saber sobre a parte comercial, vendas, técnica, você precisa saber sobre comportamento e relacionamento humano, inteligência emocional, tem que saber lidar com frustração, lidar com não. Tem que saber sobre um pouco o entendimento da área financeira, como precificar, como fazer uma proposta, perfeito? Você tem que saber como ser relevante. Por isso, a gente criou um programa de formação, o Show da Negociação Venda como um Rockstar. Para quem realmente quiser se aprofundar, vai lá, vai ter o link em algum lugar da tela que vai te levar para esse programa de formação, que vai entrar tudo isso em detalhes. Mas o que eu quero realmente te pedir é para que você fique comigo nessa jornada de 3 vídeos. Estamos na aula número 2, ou seja, se você caiu nesse vídeo por algum motivo e você não assistiu a aula número 1, por favor, vai lá na aula número 1, porque lá tem um contexto muito legal. Eu tentei reunir o que as empresas líderes do seu segmento estão utilizando em vendas, eu uni o que as principais técnicas que a academia, principalmente a academia americana, enfim, instituições como Harvard utilizam para formar bons negociadores. E dentro disso tudo eu fui construindo um projeto totalmente inovador, totalmente do zero, que é mostrar como nós devemos vender como um rockstar. Você deve estar achando isso muito doido, né? Pô, como assim, Gabriel, vender como rockstar? Vai lá no vídeo 1 que você vai entender. Se você já assistiu um vídeo 1, você já entendeu os valores do que é vender um rockstar, vender como rockstar no caso, por que mudou-se o jeito de vender, porque vivemos no mundo VICA. Esse mundo VICA nos gera mais estresse, ansiedade, depressão, as necessidades e os comportamentos de consumo das pessoas mudam, logo o nosso jeito de interagir com elas precisa mudar. Nós vivemos novos paradigmas e por isso a gente precisa se adaptar, perfeito? Não é mais o arquétipo do guerreiro que precisa atuar nesse cenário. Foi-se necessário no passado, hoje em dia não é mais esse arquétipo que vai ter sucesso, mas aquele que se adapta bem às mudanças, e hoje a gente viu que o arquétipo que pode ser interessante para esse contexto é o arquétipo do rockstar, beleza? E por que é importante mudar? Já dizia Charles Darwin, não é o mais inteligente, não o mais forte, né? As espécies, né? O ser vivo que sobrevive e que evolui é aquele que melhor se adapta às circunstâncias, ou seja, com maior poder de adaptação às mudanças, beleza? Vamos voltar aqui então. Nessa aula a gente vai ver técnicas muito legais, a gente vai ver um dos elementos principais de um rockstar que a gente tem que usar no mundo das vendas, que é a presença de palco. A gente vai destrinchar tudo isso, o que é a presença de palco, por que ela é importante, por que ela faz total diferença e como a gente viu isso no mundo do rock and roll e como que a gente pode extrair isso para as nossas vidas, combinado? A gente também vai ver 3 técnicas, né, que são técnicas totalmente aplicáveis, que várias empresas que, graças a Deus, eu já atendi, dei consultoria, são minhas clientes, conseguem utilizar para ter mais performance, e a gente vê diferença em todas elas, combinado? A gente vai ver, primeiro, a técnica de vendas por evidência, como gerar uma argumentação sobre o meu ponto de vista. Segundo, a gente vai ver uma técnica de contorno de objeções, quando a gente escuta uma objeção sobre o nosso produto, nosso serviço, nossa solução, como que a gente deve agir. E por último, a gente vai ver técnica de fechamento, perfeito? Na aula número 3, eu vou falar no finalzinho, a gente vai ver um terceiro elemento, que é gestão de agenda de shows, que no caso é a agenda de visita, né? O rockstar, o vendedor com o arquétipo do rockstar, ele sai para dar show, né? Para se relacionar verdadeiramente com seus clientes. Então como é que ele faz essa gestão? E relacionamento com seus fãs. Como é que você transforma efetivamente um simples cliente num verdadeiro fã da sua marca, da sua solução, do seu produto e principalmente, meu amigo, de você, perfeito? Vamos nessa? Voltando aqui então para o conteúdo.
Primeira premissa de vendas, premissa universal, aula 1 de vendas. Principalmente no Brasil, isso é muito potencializado nos países latinos, porque nós somos mais emocionais, né, no nosso processo de tomada de decisão. Aliás, tomada de decisão já comprovou-se pela neurociência que está associado à parte emocional e não necessariamente na parte racional. Tá? Lá no programa completo de vendas, no show da negociação, a gente pega um case muito massa, que é o case do Phineas Gage, que é um case que aconteceu, enfim, em 1800 e alguma coisa, que foi quando a neurociência começou a comprovar que tomada de decisão estava associada ao lado emocional e não ao racional. E aí você começa a entender por que agir por emoção é importante, porque se conectar com as emoções é fundamental. Beleza? Então a primeira premissa de vendas é a seguinte: antes de comprar qualquer coisa da sua empresa, qualquer produto da sua marca, as pessoas precisam primeiro te comprar. Gabriel, como assim? O que você está dizendo? Não, eu estou dizendo que as pessoas elas precisam primeiro se conectar com você, comprar a ideia de estar ali se relacionando contigo, de perceber que faz sentido, que ela se identificou com você, ela se conectou, teve algum momento de sinergia, para depois ela realmente considerar levar alguma coisa da sua marca. Essa é a premissa número 1 de vendas, perfeito? Nós no Brasil, nós levamos muito em consideração quem é a pessoa que está do outro lado da mesa negociando com a gente. A gente leva muito em consideração o quanto a gente se conecta e se identifica com as pessoas que estão trabalhando conosco, envolvidas em projetos conosco e principalmente num contexto comercial, perfeito? Então a gente precisa entender que a gente precisa investir nessa relação. Aí aqui, uma coisa importante. Independente se você vende algum produto mais corporativo, uma solução de tecnologia, por exemplo, que é um produto talvez mais complexo, vai exigir às vezes muitos encontros, reunião, para você conseguir realmente estruturar um projeto e vender um produto ali, você também tá, antes de falar de negócio a negócio, a minha empresa é B2B porque ela é um negócio e vende para um outro negócio. Cara, entenda que a expressão máxima desse relacionamento é: eu sou um executivo que sou uma pessoa se relacionando com um outro executivo, empresário, enfim, que é uma outra pessoa. Ponto. No varejo isso é muito comum, né? Eu tô aqui como atendente, como vendedor, entra um cliente, poxa, beleza, o contato já tá mais nítido, que ele é mais humanizado, que ele é 1 a 1. Mas em negociações corporativas, isso também é fundamental a gente considerar. Antes de pensar, não, porque eu sou da marca XYZ, pensa, eu sou o Gabriel, que por acaso estou representando, assim, estou atuando aqui como um rockstar da empresa tal. É a gravadora, vamos colocar assim, que coloca os produtos para rodar, né? Mas quem faz a entrega na ponta sou eu, quem está cuidando desse relacionamento sou eu. Essa é a mentalidade, perfeito? Então, o que é importante a gente perceber? Que essa conexão ela é fundamental de ser criada. Então vamos colocar aqui, a primeira premissa é essa, tá? Premissa 1. Premissa 01, tá? Antes de comprar sua marca, vou botar aqui, né, esse quote, só para vocês não esquecerem, que é do Rockstar. Beleza? Isso é fundamental a gente entender. Então, antes de tentar vender um conceito, vender o meu produto, meu serviço, minha consultoria, o bolo que eu faço, não importa. Cara, eu preciso entender essa premissa, que eu preciso me conectar com as pessoas. E as pessoas, é interessante isso, elas vão se conectar comigo de uma maneira quase que, assim, processual. Por quê? Porque a neurolinguística já prova que nos primeiros 7 segundos, quando alguém te vê, essa pessoa já julga você, ela já tem aquela primeira impressão. Aí a gente vem volta naquele velho jargão, né? Primeira impressão é a que fica e tal. Eu não acredito nisso, mas eu acredito que se você puder causar a primeira melhor impressão, excelente, né? Isso já é um ótimo, bom começo, começar com o pé direito. E também, obviamente, ter que reconstruir a tua imagem, ter que, né, se você começar de alguns passos atrás numa relação para você resgatar, é muito mais difícil. Então é fundamental entender isso aqui. E se uma pessoa me julga nos primeiros 7 segundos, claro que nos primeiros 7 segundos eu ainda não consegui genuinamente mostrar quem sou eu, ou seja, demonstrar talvez o meu propósito ali, né, gerar essa conexão mais íntima e mais genuína. Então o que ela está julgando nessa primeira impressão? Ela está julgando basicamente tudo aquilo que é visual.
a princípio é majoritariamente isso. Por quê? Porque nós seres humanos somos seres visuais e nós somos seres preconceituosos por natureza. Aqui, mais uma vez, um parêntese, o preconceito aqui não estou falando do preconceito discriminatório, opressor, estou falando do preconceito de um julgamento prévio. A gente vê alguma coisa, a gente já imprime uma impressão, já tem uma impressão, já imprime alguma percepção sobre aquilo. Então, uma coisa fundamental da gente entender é o seguinte, nossa aparência física. Eu costumo dizer que beleza, primeiro que é subjetivo, né? Então é até complicado. A gente vai falar mais na frente numa das técnicas que é complicado. Eu falo, nossa, esse produto ele é belo, ele é ótimo, ele é lindo, é maravilhoso. Adjetivar muitas vezes é perigoso. Por quê? Porque isso é só minha opinião. Para outra pessoa pode não ser nada disso que eu tô falando. Dependendo dos olhos de quem vê, isso aqui é horrível, não gosta de vermelho, isso é péssimo, cansa a vista das pessoas, enfim. Ela pode ter outros N argumentos que podem prejudicar minha negociação se eu focar na minha opinião sobre o produto. Perfeito? Agora, eu acredito que a percepção visual, eu acredito que a harmonia visual ela é importante. E aí tem muito mais a ver aqui com a sua apresentação pessoal do que com a sua beleza. Apresentação pessoal é totalmente diferente de beleza. Beleza é uma coisa primeiro subjetivo, enfim, talvez você não escolha o quão belo você vai nascer, então assim, isso é muito complexo de ser discutido, mas a apresentação pessoal é só você mostrar que primeiro você se cuida, que você se importa de como você está presente, é um ato também de respeito pela outra pessoa, de que você está ali no melhor que você pode, olha o entusiasmo aí. Para se relacionar com ela. Então, se você está realmente ali disposto a fazer isso, cara, maravilha, tá? Lembrando que tudo isso que eu tô falando, essas técnicas, essas premissas, a gente tem que lembrar daqueles valores do Rockstar, com convicção, com entusiasmo, né? E com informalidade. Se você precisar, revisita lá os conceitos na aula número 1, beleza? Não esqueçam desses 3, porque em todos os momentos eles vão ser fundamentais. Então, se eu vou de qualquer jeito fazer uma visita, eu tô de qualquer jeito. Porque mais vezes, às vezes é vendedor com camisa puída, representante de venda, cara, com um sapato sem estar engraxado, ou enfim, às vezes o sapato furado, cara. Então é importante a gente entender o seguinte, que se eu quero respeitar a outra pessoa, eu preciso tirar o melhor de mim para estar à disposição do outro. Caso contrário, eu preciso resolver uma coisa que é bem mais básica, bem mais prescindível para começar o jogo, beleza? Então é fundamental entender isso aqui. Bom, se eu tô falando que é apresentação pessoal, ela vai me julgar talvez pela roupa que eu tô usando? Sem dúvida ela vai te julgar pela roupa que você tá usando, né? E aí, não vale a pena a gente discutir aqui se isso é certo, se isso não é certo, se a gente está estimulando, incentivando algo. Bom, funciona sim, isso já tem N pesquisas que provam isso, esse dado aí é de Harvard, tá? Desses 7 primeiros segundos. Bom, se a pessoa já faz um primeiro julgamento sobre você nos primeiros 7 segundos, entenda, sua apresentação pessoal está contando. Qual é a outra coisa que é muito visual ali, que tem a ver com a apresentação pessoal em partes? As suas expressões faciais. Concordo que eu posso estar extremamente bem vestido, mas se eu chegar lá com uma cara fechada, sisudo, muito sério, eu posso transmitir uma imagem que não é a que eu gostaria inicialmente. Então é importante eu estar aberto, estar com um sorriso no rosto, eu estar antenado, eu olhar as pessoas no olho, percebe? As expressões faciais, elas são fundamentais, né? E a conexão visual também. Por quê? Porque a conexão visual traz aquela transparência, né? Dizem que os olhos são a janela da alma, também é outro jargão que se usa aí. Bom, eu não sei, mas quando as pessoas me falam, olhando no meu olho, eu consigo sentir muito mais a verdade ali, né? Fica muito mais verdadeira a conexão do que simplesmente falar com alguém sem olhar na cara da pessoa. Então, por favor, nesses primeiros 7 segundos, lembre, sua apresentação pessoal, ela é fundamental, e aí a gente depois vai falar um pouquinho de estilo. Lá no programa de formação a gente destrincha um pouco melhor isso, tá bom? Depois a gente fala de expressões faciais e de contato visual, e um terceiro pilar que a gente não pode deixar de falar, que é postura, linguagem corporal, como gesticular, como se colocar, como ter uma postura profissional. Tudo isso, o conjunto desses detalhes é que fazem um vendedor, um mero vendedor medíocre. O que é um medíocre? Está na média, tem dia que tem visita, tem dia que não tem dia que consegue atender, tem dia que não consegue, às vezes fica preocupado mais com a gasolina do carro do que com dar um show lá, do que ter uma conexão verdadeira e dar um show no seu cliente. Então, outra coisa que pode ser muito importante para complementar essa parte visual, né, da
nossa apresentação pessoal, da expressão facial, né, da linguagem corporal, é o nosso tom de voz. Porque em 7 segundos, claro, você não conseguiu falar muito quem é você, mas já deu para dar aquele bom dia, já deu para fazer aquela, né, pelo menos aquela introdução, ou pelo menos iniciar com um quebra-gelo. Então esse tom de voz, ele é muito importante. Por quê? Porque as pessoas valorizam quem realmente tem uma boa intenção na voz em se comunicar com elas. Então, lembre-se sempre de todos esses elementos: apresentação pessoal, linguagem corporal, expressão facial, perfeito? E o tom de voz para complementar tudo isso. Combinado? Usar mais o sorriso, o contato visual, tudo isso pode valorizar seu jeito de se vender. Nos primeiros 7 segundos é isso que as pessoas mais valorizam. É claro, depois, para você sustentar isso, você precisa gerar valor para as pessoas. Eu costumo dizer que no mundo de hoje existem 3 E's que geram valor para as pessoas, tá? O primeiro E é o E do entreter. Você gera valor para as pessoas quando você consegue entreter essas pessoas, né? Seja num atendimento que você usa uma técnica de storytelling, conta um episódio que aconteceu no seu PDV, ou conta a história de por que aquele produto, aquela solução foi desenvolvida. Olha que possibilidade de entreter essa pessoa com uma curiosidade interessante, beleza? O segundo é o E do ensinar. Lembra que a gente falou na aula anterior que as pessoas, né, o novo perfil de cliente, ele é um aprendiz de plantão, ele quer que você gere valor, que você explique, ele quer saber, ele é ávido por conhecimento. Então, quando você ensina algo, né, eu acredito que o Rockstar também ele tem uma coisa muito legal, que é, ele pega emprestado, ele rouba de certa forma, né, de uma maneira positiva, né, não sei nem sei como falar isso, ele rouba de uma maneira positiva, mas é basicamente isso. Partes de outros arquétipos. E aqui ele está roubando um pouquinho do arquétipo do professor, que tem aquela paixão pelo ensino, em transmitir um conhecimento, perfeito? Então é fundamental você não ser o pitbull que quer vender, que é o que mais sabe, o arrogante. Ninguém gosta do sabe tudo. Mas as pessoas gostam de alguém que, cara, olha que curioso que eu descobri, olha que legal isso aqui, olha essa matéria como tem tudo a ver com o que a gente está discutindo. Cara, o que você acha disso? Traz ele para a conversa, mas ensina alguma coisa para ele. Isso é uma forma de gerar valor. E por último, você gera valor quando você o emociona, tá? E a emoção ela pode vir de várias maneiras. Se você soluciona bem, se você manda uma mensagem de carinho, se você faz um pós-venda, se você conta mais uma vez uma história, faz ele dar boas risadas sobre isso. Cara, quando você entretém, quando você ensinar ou quando você emocionar. Faltou um R aqui, perfeito? Quando você fizer isso durante o seu processo de atendimento, você vai conseguir ter consistência para conseguir começar a gerar valor, perfeito? E lembra que eu falei até na aula anterior, antes de cobrar um valor ou um valor que está relacionado a preço, um valor financeiro no caso, gere valor para o seu cliente, se preocupa em fazer a diferença na vida dele. Se você fizer isso de alguma dessas formas, você já começa a sair em outro ponto de largada. Então você precisa unir essas duas coisas. Como eu gero valor, mas nos primeiros 7 segundos eu causo uma boa primeira impressão, que está mais associado à parte visual. Não faz sentido a gente discutir aqui se isso é bom, se isso é ruim, se isso é nobre ou não, mas funciona desse jeito. Eu acho que a gente pode em algum outro momento discutir, mas não nessa aula, porque senão a gente delonga demais. Combinado? Depois que você obviamente, nos primeiros 7 segundos, tenta causar esse impacto, essa primeira impressão, é muito comum a gente se perguntar, poxa, o que eu preciso? Qual que é a primeira etapa, né, de um bom atendimento, de uma venda? Onde ela começa? Se eu estou levando em consideração que independente se são negociações complexas, corporativas, ou se é uma relação mais próxima, eu sou autônomo, eu estou tentando vender uma solução, estou tentando vender um produto que eu desenvolvi, cara, não importa, é sempre 1 a 1, é sempre uma pessoa que está por trás daquilo, ou um grupo de pessoas, e do outro lado também um outro grupo de pessoas, perfeito? Ou uma pessoa também. Vamos lá. E nesse sentido, é fundamental a gente entender a seguinte questão. Como é que eu começo o processo de me conectar com essa pessoa? Passo 1. Bom, cheguei lá e a pessoa me viu. Tive que causar uma boa primeira impressão que está mais associada à parte visual. No máximo que ela vai ter ali de pontinha, ali é o meu tom de voz, assim, as primeiras palavras que eu começo a falar. Então o primeiro passo, eu diria que o primeiro passo é o quebra-gelo. Quebra-gelo é fundamental. Por que o quebra-gelo ele faz muito sentido? O quebra-gelo faz muito sentido porque a gente não sabe quais são as histórias das pessoas, a gente não sabe o que elas passaram para estar ali naquele dia, naquele momento com você. Então, as pessoas, como eu disse, elas carregam histórias, carregam frustrações, carregam coisas que elas, desafios que elas têm que lidar.
E realmente não imagino que tenham muitas histórias difíceis, né, pra gente acordar todos os dias e enfrentar novos desafios. Por isso o quebra-gelo é uma forma de desarmar a pessoa, deixar ela mais à vontade, né? É falar assim, olha, me identifico com você, eu estou bem intencionado a me conectar com você. E o quebra-gelo ele pode acontecer de várias maneiras. Eu não quero trazer aqui, não temos nem tempo, né, de conseguir destrinchar todos os tipos de quebra-gelo. Mas no curso que a gente desenvolveu, no programa de formação, tem uma técnica muito legal de quebra-gelo que faz toda a diferença. E existem várias maneiras de a gente quebrar o gelo. Mas basicamente, pode ser de eu falar de algo em comum com a pessoa, eu posso fazer um elogio sobre algo que eu gostei nela, eu posso falar sobre algo que seja comum, como o tempo, enfim. Mas a gente gosta sempre de quebrar o gelo de uma forma mais disruptiva, de uma maneira mais entusiasta, né? E não de uma maneira tão trivial, assim, uma maneira mais criativa. Então, lá a gente tem tudo isso aí. Mas talvez o quebra-gelo você até se saia um pouco bem, porque é muito comum a gente ver, a gente tenta quebrar o gelo, ser mais agradável possível com as pessoas. O brasileiro, naturalmente, tem muito disso. Então, beleza, quebra-gelo. Quebrei o gelo, tornei aquilo mais confortável, falei de algum desafio comum que a gente está vivendo, falei de uma situação, caramba, você tá vendo esse coronavírus? Ou, caramba, olha que louco, você viu que choveu tanto lá em BH, como outro dia o pessoal aqui da empresa fez exatamente esse quebra-gelo com o cliente. Como é que você está segurando as pontas aí? Enfim. Depois você vai para um segundo passo, que é o passo de apresentar seu produto, apresentar o seu serviço, apresentar o que você faz, tá? O quebra-gelo, pessoal, lembrando, é muito importante de que ele não seja visto como uma frase, apenas uma piadinha curta para iniciar um contato. Ele pode até ser isso, né? Ou se expressar dessa maneira, se for numa ligação, num pitch, num relacionamento mais curto. Inclusive, a gente vai fazer uma aula que vai colocar como conteúdo bônus lá do curso, que é só técnica de pitch. É a técnica de pitch que a gente usa, a técnica de pitch que a gente ensina para os nossos clientes e, cara, que geram 3 vezes mais agenda de show que a gente vai ver lá no final, tá bom? Mas é importante aqui eu pensar o seguinte, beleza, eu fiz um quebra-gelo. Esse quebra-gelo pode se estender por 20 minutos, eu começar a falar de amenidades, aí eu começo a falar de hobby eu já falo de um outro esporte, de esporte a gente já fala de viagens, já fala de férias, já fala de filhos. Você percebe? Eu tô ali não perdendo tempo no meu atendimento, mas eu tô criando uma conexão genuína. Então, quanto mais eu puder permanecer nisso, óbvio, dentro de algo que seja razoável, né? Não adianta também quebrar o gelo por 2 horas e, enfim, sendo que um executivo que marcou uma reunião com você tem uma reunião 1 hora depois do horário que você marcou, né? Você não consegue ser objetivo. Então, é sentir se seu cliente ele quer ser mais objetivo ou se ele quer permanecer muito nessa relação. Se ele quiser permanecer, quanto mais você investir, melhor vai ser, perfeito? Isso é o que a gente chama muitas vezes de rapport, que é o quê? Se adaptar ao estilo do cliente. O rapport é basicamente isso, né? Talvez você já tenha escutado falar, quem já estuda um pouco mais de vendas, isso é realmente bem batido, que é o quê? É quando eu me adapto ao estilo das vendas, né? Quando você vai no Outback, por exemplo, que o atendente chega perto da tua mesa e ele abaixa para te atender, o que ele está fazendo? Rapport, ele está se colocando no mesmo nível de você, para se conectar mais, te olhar mais dentro do olho. Olha como faz tudo muito sentido, né? E muitas vezes ele faz um quebra-gelo ali, ó, sou fulano, tô aqui para ajudar vocês, como é que tá aí, galera? Estão gostando? Bom, já vieram Outback antes, sim ou não? Enfim, ele faz um quebra-gelo curto, que é óbvio, ele não vai passar ali 2 horas se conectando com você, ele tem outras coisas para fazer, ele precisa ser produtivo e tal. Mas dentro do período que ele pode, dá para ver que já é um atendimento diferenciado, que já chama um pouco mais a nossa atenção. Eles têm uma capacitação também um pouco mais diferenciada. Percebe? Esse é um exemplo clássico. Quebra-gelo, beleza. Depois que eu fizer o quebra-gelo, eu em algum momento vou começar, eu preciso ir para uma segunda etapa que é tentar diagnosticar o que a pessoa quer. Ou seja, como é que eu vou fazer isso? Né? Alguns chamam quebra-gelo, né, por exemplo, no varejo, de abordagem. Né? Mas é a mesma coisa. No mundo corporativo o pessoal fala de rapport, enfim, não importa. O número 2 seria fazer o diagnóstico, ou a sondagem, como o pessoal fala no varejo. Né? No mundo das vendas corporativas, diagnóstico, entender os problemas, as dores do cliente, fazer esse levantamento. E aqui, o mais engraçado é o seguinte, que como é que a gente faz esse diagnóstico? Ou melhor, eu vou te provocar com uma outra pergunta. Quem você acha que controla uma negociação? Vamos refletir aqui. Quem controla, por exemplo, uma entrevista? Seja ela uma entrevista para a mídia, seja ela uma entrevista de emprego, por exemplo. O entrevistador, a pessoa que está perguntando ali, fazendo as perguntas para o candidato, para a pessoa que está ali em frente à mídia, ou a pessoa que está respondendo, a título de convidado para dar uma entrevista ou a título de candidato de um processo seletivo? Obviamente é quem está perguntando. Claro, não estou dizendo que quem está respondendo não possa ter o seu grau de protagonismo, pelo contrário, deve.
Mas você concorda que o tipo de pergunta ele vai delimitar muito o universo ao qual você vai circular, perfeito? Então quem controla é quem faz pergunta. No interrogatório, por exemplo, quem controla o interrogatório? O interrogador, a pessoa que está fazendo as perguntas, ou quem está sendo interrogado, que precisa ali dar algum tipo de justificativa? Em vendas, em negociação é a mesma coisa. Quem controla o processo de vendas? Quem controla a negociação? Quem pergunta ou quem responde? Então, seguindo essa mesma lógica, tá óbvio. Então, segundo passo, fazer pergunta, tá? Se você não fizer boas perguntas, você vai perder a oportunidade de, enfim, fazer as suas vendas. Como que se faz boas perguntas? Cara, boas perguntas tem que ser uma habilidade, é botar em prática, você começa a ficar habilidoso nisso, tá? Existem várias técnicas para isso, existe a técnica dos spin sales, existem outras técnicas também que a gente está até se atualizando para trazer mais coisa nova também. Agora, a técnica de fazer boas perguntas, eu também vou deixar isso dentro do programa de formação, tem lá um vídeo só falando sobre essas técnicas, como aplicá-las, enfim, tem perguntas abertas, perguntas fechadas, o que é melhor para cada contexto. Perfeito? Mas fazer pergunta é fundamental, te ajuda até na estratégia. Por exemplo, se eu te perguntar, opa, tudo bem? Sejam bem-vindos à nossa marca, XPTO, enfim, empreendimentos. Você já conhecia a XPTO Empreendimentos? Essa é uma pergunta fundamental, porque você me fala, não, já conhecia. Você concorda que vale a pena eu investigar? Tá, o que você conhecia? Você já veio aqui antes? Alguém já te atendeu? Qual foi a tua experiência? Como é que foi esse atendimento? Eu vou desdobrar uma série de outras perguntas. Ele fala, nossa, nunca vi. Nossa, você nunca não ouviu falar? Então, o que te trouxe até aqui? Eu já começo minha estratégia por outro caminho. Então isso aqui é fundamental. Agora, isso aqui eu entendo que vendedores que já estão há algum tempo, ou pessoas que até não têm muita habilidade com vendas, mas entendem o que tem que fazer. Às vezes não usam o melhor método, a melhor técnica. Aí por isso, vai lá no programa de formação. Mas, perfeito, até aqui está mais fácil de acompanhar. O terceiro ponto é quando eu preciso realmente mostrar as características, as vantagens, os benefícios, os atributos do meu produto, os atrativos do meu produto, tá bom? Então, eu preciso gerar evidências. Gerar evidências é basicamente o seguinte, eu mostrar para o meu cliente que existe coisas no meu produto que fazem sentido para a dor que eu diagnostiquei dele, tá? Lembrando, por que é importante fazer pergunta? Fazer pergunta é importante por dois motivos. Primeiro, para eu entender o que ele tem de dor, como a gente viu, vendedor é isso. Então, se eu entendo a dor, eu consigo vender. Se eu não entendo, cara, eu vou oferecer algo, ou eu vou frustrar ele, ou eu não vou conseguir concluir a venda, perfeito? E serve também para o cliente entender que ele precisa de você, perfeito? E fazer boas perguntas, é importante aqui a gente só fazer uma observação, ela é fundamental para a gente conseguir diferenciar duas coisas. O que é posição e o que é interesse, tá? Bom, vou colocar aqui, entre parênteses, diferenciar posição, interesse. Só para ficar claro o que é isso. Posição é tudo aquilo que está sendo manifestado no processo de negociação. Ou seja, como você foi recebido, as expressões faciais das outras pessoas, ou seja, você também está julgando as outras pessoas, então você está vendo como elas estão reagindo ao que você está falando, você está vendo quão abertas ou não está sendo aquele momento, quão urgente ou não elas estão ou ansiosas para comprar, ou o quanto elas precisam daquela solução de forma imediata ou não. Então, assim, isso aqui já vai ser tudo que você vai conseguir enxergar, a posição que está sendo manifestado, os argumentos que ele te dá, as respostas que ele te dá das suas perguntas, vai te dando muito indício da posição, né? Só que se você faz as perguntas certas, você começa a sair do nível da posição e ir para o nível do interesse. O nível do interesse é algo que muitas vezes não é manifestado durante o processo de negociação, tá? Vou dar um exemplo clássico aqui, né? Essa analogia é muito legal. Uma mulher chega em casa e vê as suas duas filhas brigando por uma laranja. E aí ela olha as crianças brigando, no caso, né? E uma das filhas puxa a laranja para um lado e fala assim, não, essa laranja é minha porque eu pedi para minha mãe comprar, eu falei que eu queria uma laranja, ela foi no supermercado e comprou. A outra falou, não, mas é um absurdo, porque você está aqui em casa de todo mundo. E eu vi primeiro, eu peguei, você só está brigando comigo porque você viu ela na minha mão. E a discussão evoluindo, a mãe, peraí. A mãe, na hora, ela já teve uma percepção do que estava acontecendo e ela viu a posição, aquilo que estava sendo manifestado. O que estava sendo manifestado? Uma briga, uma ruptura, um conflito ali. Então, como o vendedor tem de intenção de resolver o problema, ela foi lá tentar agir e falou, peraí, vamos lá, cortou a laranja ao meio e deu uma parte para cada uma banda para cada uma das filhas.
E ela percebeu que na mesma hora as duas ficaram chateadas, tristes, uma foi para um lado, outra saiu chorando. Ou seja, ela percebeu que ela não conseguiu preservar algo que era o interesse delas. E se ela tivesse investigado um pouquinho melhor, tivesse feito mais perguntas para as meninas, e perguntas às vezes simples, ela teria identificado o interesse, ela poderia ter resolvido de outra forma. Quer um exemplo? Ela poderia ter chegado para a primeira filha e falado assim, filha, me diz uma coisa, por que você quer essa laranja, por que você está brigando por ela? Aí ela fala, não mãe, lembra que eu te pedi laranja? Eu pedi essa laranja porque eu tô com vontade de tomar um suco de laranja, eu estava pensando em espremer a laranja. Se ela chegasse para a segunda filha, me diz uma coisa, por que você está brigando por essa laranja e por que você quer essa laranja? Ela poderia dizer, não mãe, é porque é o seguinte, eu estava aqui preparando, peguei uma receita na internet, vou fazer um cupcake, eu queria cristalizar a casca da laranja para poder fazer meu doce. Na hora que eu peguei a laranja, a minha irmã veio brigar comigo. Percebe que se ela tivesse entendido isso, ela ia conseguir preservar o interesse das duas, ela ia conseguir fazer o suco, ia conseguir dar a casca da laranja para outra filha cristalizar. E ela dividiu no meio, de repente nenhuma das duas ficou satisfeita. Às vezes não tinha casca suficiente para o bolo, para o cupcake, e não tinha suco suficiente, polpa para fazer suco suficiente para filha que queria tomar o suco de laranja. Então aqui o objetivo é esse, é entender, tá, eu tô vendo qual é a posição, mas eu preciso entender qual é o interesse. Se eu entender isso, eu percebo qual é o motivo emocional desse cliente, eu sei como vender para ele. Eu consigo gerar valor para ele, perfeito? Seja por qualquer um daqueles 3 S, não importa, beleza? Avançando nesse sentido, tem vendedores que às vezes olham para a posição, já querem atuar na posição, aí são insistentes, aí tem resultados medíocres, não conseguem fazer muitas vendas, perdem venda por isso, porque olharam só a posição. E aí, depois que você entendeu bem o interesse, entendeu como você pode gerar valor, qual é a dor dele, o que ele precisa solucionar, você vai entender como é que se gera evidência para isso. E aí, eu não sei se você já escutou aquela expressão famosa e que é péssima para nós vendedores, né? Ou seja, para todos nós, que é a seguinte, isso aí para mim é papinho de vendedor. Papinho de vendedor é uma expressão extremamente pejorativa que quer dizer o seguinte, cara, esse cara não foi profissional em algum momento, algum cara de vendas não foi profissional, quis gerar ansiedade, prometeu mundos e fundos, gerou uma expectativa absurda sabendo que o produto não ia suprir essa expectativa, ou seja, ele não foi um vendedor persuasivo, ele foi um vendedor manipulador muitas vezes. E isso é um grande dano que você pode ter numa equipe comercial, um vendedor manipulador, que vai falar qualquer coisa para o cliente fechar. O vendedor rockstar não faz isso. Ele pega coisas reais, tá? Ele usa uma premissa que é o under promise and over delivery. O que é isso? Prometa menos e entregue mais. A gente explica e explora isso melhor, mas aqui gerar evidências é se blindar desse papinho de vendedor. Como eu posso me blindar do papinho de vendedor? Primeiro, não fazer a venda pela venda. É não focar no negócio, é focar primeiro na relação, em ver a pessoa feliz, em ver ela satisfeita, em ver o que vai resolver o problema dela. Se eu entendi o que é o interesse dele, qual é a dor, e se eu tenho alguma coisa que sana e ajuda ele nessa dor, nesse problema que ele precisa resolver, cara, maravilha, eu só vou precisar gerar as evidências para provar isso para ele. E isso eu posso fazer com uma técnica que eu acho muito importante, tá? Eu gosto de dizer o seguinte, quando a coisa tá feia demais, você precisa usar essa técnica. Quando as vendas estão muito ruins, quando a coisa tá feia demais, lembra disso, lembra dessa frase aqui que você vai lembrar da técnica, tá? Eu vou já te explicar como é que funciona. Esse T é de testemunho, tá? O que significa isso, tá, gente? De evidência. Evidência é tudo aquilo que eu consigo blindar, né, em relação ao meu ponto de vista. Ou seja, ele vai além de uma única percepção pessoal. Eu falar que isso é maravilhoso, que essa caneta é linda, alguém pode olhar e falar, nossa, eu acho horrível, ela é péssima de escrever, a tinta não é tão forte, por exemplo. Porque é a visão dela, né? E aí a gente vai brigar no campo das opiniões. Aí vira o papinho de vendedor, eu começo a ludibriar e tal, e não é o caso. Agora, eu posso dar a minha opinião pessoal sempre que ela for associada a uma evidência. Se eu ancorar ela numa evidência, porque ela tem peso, ela tem contundência, ela tem coerência, fica muito mais fácil de alguém entender o que eu estou realmente falando. Então, primeiro aqui é de testemunho, tá? O testemunho, ele tem a ver com um depoimento. A opinião de um outro cliente seu sobre o que você faz, ela é fantástica. Então, você tem que aproveitar isso. Pega as pessoas que você atendeu e pede depoimento escrito, pede vídeo, pede o que for. Claro, se você foi capaz de gerar valor para elas e elas se sentirem felizes o suficiente para retribuir isso, pede para elas darem o seu depoimento, seu testemunho sobre o que elas acharam do seu produto, da sua solução, do seu atendimento. Depois, a gente tem o A. O A, eu gosto de dizer que é o A de amostra.
tá? Vocês já viram aquela estratégia que às vezes tem em mercado, de ter um cafezinho, de dar uma amostra? Ou seja, isso significa que eles estão demonstrando a solução deles, eles estão te dando uma percepção real do que é. Um test drive numa concessionária é isso, é uma amostra, ele está te mostrando, te demonstrando como aquilo funciona e por que pode ser bom. Aí você vai sentir como ele funciona na prática. Então, tente tudo que você puder demonstrar da tua solução, é fantástico. Por exemplo, esse vídeo é uma demonstração, é uma amostra do que a gente tem preparado de um programa de formação em vendas, que se você começar do zero e terminar, você vai ser um faixa preta, um mega de um rockstar em vendas. Mas eu preciso te dar essa amostra para você entender o que tem no outro conteúdo. E os outros estão, obviamente, muito melhores editados, com insert, com material complementar. Aqui é um vídeo que eu estou fazendo com Flipchart, mas basicamente é uma amostra, tá bom? O F de feia é o F de fatos. Toda vez que você usa fatos, você blinda os argumentos, porque contra fatos, né, tem aquela... Você blinda as objeções, né, porque é aquela expressão, contra fatos não há argumentos. E que é um fato? Não, minha empresa é uma empresa muito séria, tanto que eu tenho 20 anos de mercado, por exemplo, tá? Olha, eu acredito que eu posso te ajudar em vendas, porque eu não vou falar para a pessoa, eu sou muito bom. Alguém pode falar, cara, mas você é muito novo, como é que você pode se julgar muito bom? Não seria arrogante da sua parte pensar isso? Aí eu posso falar assim, não, entendo que é desafiador o seu cenário, me sinto muito confiante em resolver teu problema, porque eu tenho mais de 10 anos de experiência com várias empresas diferentes. Isso é um fato. Você não pode contestar isso é verdade, isso é real. Eu tenho como comprovar tudo isso, você vai ver no meu portfólio. Pronto, isso é um fato. Então isso gera muito mais contundência do que simplesmente eu falar que eu sou bom, que isso é uma opinião pessoal. Entende? Principalmente se é meu produto, se é minha solução, se é meu serviço, obviamente que existe um conflito de interesses aí. Eu vou falar quais são as deficiências do meu produto? Muito difícil, né? Tá bom? O E é o E de estatística. Vou colocar aqui. Estatística. Ou seja, estatística é número, é dado real, concreto, do quanto resolveu, quanto cresceu. Pessoas que aplicaram essas técnicas tiveram até 3 vezes mais resultado em vendas, comprovado nas primeiras semanas que começaram a aplicar. Percebe? Isso é um dado real. Ou eu acredito, 80% das empresas que adotaram esse método na primeira semana já viram diferença nas suas vendas. Sentiram diferença no comportamento e no resultado financeiro. Isso é uma estatística que comprova o que eu faço. Por isso eu acredito que minha solução é boa para o seu negócio também. Porque eu também acredito que você tenha potencial de vender mais. Percebe? Eu alinhei a minha opinião, né, mais uma evidência. O I é de incidente. Gente, isso aqui é fantástico. Incidente é uma das coisas que eu mais uso em negociações. Incidente nada mais é do que um incidente específico, um episódio que aconteceu, uma pequena história de algo real que aconteceu, que pode ser bem particular, mas eu parto desse particular para fazer uma premissa sobre o todo. Por exemplo, eu tenho um produto, pode ser essa caneta aqui, eu posso falar, cara, essa caneta é fantástica. Cara, tanto que na semana passada veio um cliente aqui que ia dar uma palestra e aí ele precisava fazer um webinário, só que, cara, ele percebeu que a outra caneta que ele utilizava era muito fraca. Cara, na mesma hora peguei essa caneta, emprestei pra ele, falei, cara, risca aqui, olha como é legal. Ele gostou, disse que a palestra, a live, a forma como ele usou a caneta foi excelente e ele voltou aqui e comprou outras 3 canetas, de tanto que ele gostou. Percebe como essa caneta é muito boa? Você viu? Eu contei a história de um cliente que teve sucesso com essa caneta. Logo, se ele teve sucesso, o seu caso é parecido com o dele, ou eu mostro que é parecido, você também vai ter sucesso, você também vai gostar. Percebe? Isso é fantástico. E aí eu posso contar um incidente. Cara, e a gente ganhou o prêmio de melhor ponto de venda, melhor quiosque do Brasil com a Chili Beans. Nós estávamos no projeto com eles, ensinando essas técnicas, competindo com mais de 800 pontos de venda. Se funcionou naquele contexto, eu acredito que funciona para você também. A gente atendeu outras grandes marcas do mercado corporativo e fez com que eles vendessem mais, com que eles tivessem mais visita. A gente otimizou em 30%, 40%, 50% o número de visitas de muitas empresas. Por isso eu acredito que vai funcionar para você também. É claro, eu vou detalhando essa experiência, essa história, como que funcionou com cada cliente. Perfeito? Isso até para contorno de objeção, que a gente também vai ver. Eu posso falar... Olha, entendo que você tem essa dificuldade, por isso que talvez você não esteja se sentindo confortável em comprar. Inclusive, eu tive um cliente que passou pela mesma situação. Olha como a gente resolveu. E mostra a solução desse cliente. Se a gente resolveu, pro caso dele, sei lá, a gente deu um desconto, a gente parcelou, a gente, enfim, fragmentou o projeto em diversas etapas menores que ele pudesse ir honrando aos poucos. Resolvemos para ele assim, podemos resolver para você da mesma forma. Que tal comprar da gente agora? Percebe? É diferente. Incidente conta muito. O quarto A é o analogia. Tá? Analogia tem muito a ver
como é que eu posso dizer? Com você fazer uma comparação a um universo um pouco diferente. É você começar a olhar para outras coisas e demonstrar que você tem algo que gera valor, mas é muito intangível mostrar como esse valor acontece. Vou dar um exemplo. Outro dia eu estava numa live, fui dar uma palestra, e nessa palestra eu dei a palestra, conheci um cara, um super parceiro, que é o Gil Feitosa, e ele é especialista em marketing digital. A minha pegada, assim, ela é mais de vendas mais abrangentes, mais 1 a 1, que pode, obviamente, se repercutir, se reverberar isso em estratégias digitais, mas ele vinha complementando, falando de estratégia mesmo, de campanha e tal, como é que a gente coloca isso na web. Eu tô falando isso enquanto ser humano, como é que eu vendo a título de produto, serviço por qualquer canal, né? E aí você vai ter as especificidades do canal digital. E ele falava uma coisa, ele fez uma analogia para provar o ponto de vista dele. Ele falou o seguinte, olha, eu acredito que marketing digital, você pode até ter uma agência. Tem muitas agências boas que te ajudam no caminho. Só que eu vou te dizer, você precisa ter conhecimento, porque marketing digital é igual exercício físico. Não dá para terceirizar. Cara, quando ele falou isso, eu falei, caramba, olha que louco. Caramba, marketing digital é igual exercício físico, não dá para terceirizar. Você não pode pedir para alguém malhar por você. É você que tem que ir lá e fazer o trabalho. Agora, o que ele disse você pode ter uma agência que vai te orientar, que vai te ajudar, que vai te potencializar, como se fosse um personal. Cara, olha que louco, ele por meio de uma analogia, ele começou a mostrar todo um cenário bem diferente do que realmente a gente estava habituado, perfeito? Tá? E aqui o mais é basicamente o seguinte, é o adicional. Aí aqui você bota a sua opinião. Se você botar a sua opinião pessoal, só que associada a qualquer um desses elementos, seja demonstração, seja ou por meio de amostra, testemunho, estatística, incidente, ou por meio de analogia, gente, você consegue muito mais contundência na sua argumentação. Então vamos parar de fazer proposta, de falar sobre o meu produto, de fazer um PPT falando de é muito bom, é excelente, é ótimo, nossa, ficou lindo em você. Se você falar que ficou lindo, nossa, ficou lindo, sabe por quê? Justifica, evidencia, tá vendo essa costura aqui na tua roupa? Tá vendo como ela deixa mais delineado o teu corpo? Percebe? Demonstra, mostra onde que ficou bom, não simplesmente fala que ficou bom, dá a tua opinião, mas evidencia por que a tua opinião é aquela. Olha como é diferente isso, mostra que é coerente. Não, olha, isso aqui é excelente, sabe por quê? Olha o que aconteceu com um cliente meu, usa um incidente. Não, isso aqui a gente precisa fazer, vou te dizer que 90% das empresas usam isso. 90% dos vendedores erram nessa técnica aqui. É o quê? É uma estatística que comprova o meu ponto de vista. Perfeito? Então a gente agora encerra a primeira técnica das vendas por evidência. A gente viu até aqui que é importante a gente entender que eu preciso fazer um quebra-gelo. Antes de tudo, tem os primeiros 7 segundos, eu preciso estar preparado para isso, tá? Eu preciso fazer boas perguntas, eu preciso gerar evidências e quando a coisa estiver muito feia, eu vou usar demonstrações por meio de amostras, testemunhos, estatística, incidente, fatos e analogias. Isso potencializa muito meu poder de argumentação. Perfeito? E aí, Rockstar, como é que você está encarando até aqui? Tá dando para acompanhar? Faz sentido isso? No nosso programa de formação a gente consegue detalhar, consegue passar mais mastigado, consegue dar exemplos mais reais, tá? Mas a ideia é que isso gere valor para você. Isso vai te ajudar desde convencer, de repente, teu chefe a mudar uma estratégia ou, enfim, porque você vai usar estatística, evidência, incidente de como aquilo já não funcionou em outros cenários, para você passar o seu ponto de vista, para você ter mais relevância. Numa entrevista de emprego, olha, eu sou muito competente, sou ótimo, sou sensacional, né? Não, eu posso falar, cara, eu sou muito competente, tanto que na minha última empresa, eu tive 95% dos meses eu bati meta, né? Eu tive super meta atingida, eu consegui entregar tais resultados, inclusive você vai usando isso aqui para uma entrevista de emprego, funciona. Então, pessoal, já sabemos, todos somos vendedores e precisamos utilizar isso em prol do nosso sucesso em vendas. Rockstar, vamos falar agora de contorno de objeção. Uma objeção nada mais é do que um argumento contrário, um argumento que muitas vezes é usado para fugir da decisão de compra, né? E aí isso frustra muitos vendedores porque a gente às vezes investe muito bem nas primeiras etapas do atendimento, argumenta às vezes bem e a gente não sabe lidar com objeções. E isso às vezes dificulta muito o nosso fechamento, tá bom? E a primeira coisa que eu sugiro que você faça, seja você alguém autônomo, seja você alguém que está defendendo uma ideia, um projeto, alguma coisa pontual, mesmo que não trabalhe com vendas efetivamente,
é que você faça um mapa de objeções sobre o que você vende, sobre a solução, sobre aquilo que você quer passar, aquele objetivo que você quer conquistar, o que pode impedir, quais são os argumentos contrários, né? Aí você vai fazer o papel do advogado do diabo e pensar como a outra pessoa, ou como a outra parte poderia pensar. Isso é muito comum, inclusive, fica a dica aqui, tá? De reunir toda a tua equipe, né? Hashtag fica a dica, você criar um mapa de objeção com toda a tua equipe de vendas. Por quê? Porque muitas vezes o que outro vendedor está ouvindo, você pode ouvir, ou você está ouvindo também, e às vezes ele tem já uma solução bolada que faz muito mais sentido você adaptar e replicar do seu jeito, do que pensar e ficar inventando a roda, perfeito? Então usar a criatividade nesse sentido, combinar com coisas que já existem é fundamental. Então o primeiro ponto aqui é o seguinte, é a gente criar esse mapa de objeções, tá? E aqui você vai colocar todas as objeções que você mais escuta. Por exemplo, eu não vou comprar porque eu achei que tá caro o produto. O famoso tá caro é complicado, né? Peraí, deixa eu botar aqui melhor. Eu não vou comprar porque eu não tenho tempo. Eu não vou comprar porque não tem o modelo que eu gostaria. Enfim, você vai olhar todas as objeções que você pode construir. Você vai ter uma série de objeções que você escuta. Eu escuto aqui muitas vezes o famoso tá caro, eu escuto aqui muitas vezes eu não tenho tempo de implementar essa solução na minha empresa, eu escuto muito estou passando por momentos, né, de reajuste financeiro, enfim. O mais importante disso aqui, eu vou pegar uma situação muito comum, o tá caro ele é o mais, talvez, mais universal das objeções, né? Tá suscetível a qualquer nicho de negócios, qualquer nível de negociação, mais complexo ou mais simples, mas é importante primeiro a gente se perguntar, o tá caro, ele pode ser tá caro por dois motivos. Primeiro, pode ser um tá caro em relação a preço, ou pode ser um tá caro em relação a valor. Qual que é a diferença entre as duas coisas? Preço é exatamente o tag que está lá no produto, né? Ou seja, a quantia que está na tua proposta. Basicamente isso é preço, tá? O quanto custa, não o quanto custa, mas o quanto você coloca, avalia que tem de preço a tua solução. E por último, a gente tem o valor. Valor é basicamente fazer a diferença, é o quanto a pessoa percebe que numa relação custo-benefício, aquilo faz sentido para ela. Isso é valor. Não faz sentido. Resolve problemas para mim que, cara, tá fazendo menos sentido eu continuar passando por eles. Isso é percepção de valor. E o tá caro pode estar envolvido nos dois contextos. Ele pode ser um tá caro em relação a preço ou um tá caro em relação a valor. Um tá caro em relação a preço é, por exemplo, caramba, Gabriel, é legal, eu quero fazer eu tenho um orçamento aqui para fazer um curso, eu tenho uma grana sobrando, eu tenho, por exemplo, R$100. Aí eu posso te falar assim, nossa, mas o meu curso, por exemplo, é 400. Não é 400, tá? É menos, mas enfim, digamos, é 400 o programa todo. Putz, Gabriel, cara, então eu vou ter que ver uma outra solução, eu achei que tá caro. Tá caro nesse caso, não é que ele não achou que vale, ele às vezes achou que vale, mas o preço para ele não tem essa quantia disponível. E aí o que ele vai ter que ver? A gente vai ter que pegar alguma solução para esse tá caro em relação a preço. Quais podem ser as soluções? Pode ser parcelar, pode ser, enfim, dar um desconto, pode ser uma série de coisas, né? Eu não sei exatamente como que cada empresa vai trabalhar e a gente tem que investigar melhor caso a caso, mas é um exemplo, coloque as soluções para quem fala que tá caro o preço. Pode ser um parcelamento, pode ser, não, fecha comigo agora e comece a pagar daqui X dias, pode ser o quê? Perfeito? E o tá caro pode ser um tá caro em relação ao valor. O que é isso? Às vezes a pessoa tem até o dinheiro, mas ela fala, cara, engraçado, essa solução aqui, esse custo, cara, não me gera valor, cara, isso aí que está sendo conversado, cara, não transforma a minha vida. Por mais que eu tenha, o problema não são R$400, é porque eu vou investir R$400 e eu não acredito que eu vou ter mais de R$400 de volta. Aí é um tá caro de relação a valor, tá? Nesse caso aqui, a gente tem que voltar uma etapa atrás, identificar se a gente entendeu o motivo emocional, conseguiu diferenciar o que era a posição do que era interesse, identificou claramente qual é a dor daquele cliente e a gente tem que ter uma solução que supra e, mais do que supra, seja viável naquele momento. Se tudo isso acontecer, você gera valor. Perfeito? Aí lembrando, você pode usar no meio do seu atendimento aqueles 3 S, né?
Aí no caso a gente viu ali, você gera valor quando você entretém, quando você ensina ou quando você emociona o teu cliente. Então isso ajuda a melhorar a percepção de valor no como você vende, mas na tua solução você precisa resolver um problema real, perfeito? Então, entendendo tudo isso aqui, a gente começa a trabalhar o contorno de objeção. Vamos considerar que o tá caro seja em relação ao preço, tá? Então, em primeiro lugar, a primeira etapa é a gente, o primeiro passo é não atrapalhe seu cliente, não o interrompa, deixa ele concluir a objeção. Porque é muito comum, aí eu falo por mim que sou mais enérgico, mais comunicativo, que é horrível escutar alguém depreciando, alguém falando algo contrário ao seu ponto de vista ou depreciando a tua solução, o seu produto. Só que, se você não deixa a pessoa encerrar, a nossa ideia é meio que estancar aquele sangramento ali. Ela tá falando mal, peraí, deixa eu parar com isso. Mas não, é importante desenvolver isso, deixa ele falar exatamente o que ele pensa. Vai servir de feedback para você e, além disso, vai te munir das informações que você precisa, vai te dar tempo para pensar em como contornar aquela objeção. Perfeito? E aí o primeiro passo, depois que você escutou até o final, não interrompeu, e às vezes a pessoa não vai ser, tá caro. Às vezes ela vai construir um pouco mais, olha, posso falar a verdade, Gabriel? Nossa, eu achei que, pô, legal, o programa de formação, legal esse produto, esse serviço. O problema é que meu orçamento não é compatível com isso, assim, realmente está um pouco fora da minha realidade, tô achando que eu não vou fechar agora não. Olha aí a objeção. Passo 2, escutei até o final, vou primeiro me certificar com a outra pessoa. Peraí, então o que você está me falando, João, é que a sua preocupação é de você não conseguir honrar financeiramente com o preço do curso? Esse é o seu desafio? É isso que está te incomodando? Percebe? O que eu fiz aqui no passo 2? Bom, primeiro, então, ouvir até o fim. No segundo passo, o que eu fiz? No segundo passo, eu parafraseei o que ele falou. O que é parafrasear? É falar o que ele falou com outras palavras. Só que eu fiz isso em forma de pergunta, eu não afirmei nada. Né? É uma coisa que a gente vai aprender também. Né? O vendedor guerreiro, ele quer afirmar, ele quer... E o vendedor rockstar, ele pergunta, veja se faz sentido, o que você está me dizendo é isso? Deixa eu ver se eu percebi, se eu peguei o que você está me falando. Tá, o que está te incomodando é que você acredita que o preço que a gente está cobrando hoje não está compatível dentro da tua realidade, né? De grana. É isso que está pegando? Transparência, tranquilidade, empatia nesse momento. Então, perguntar. Tá? Em forma de paráfrase. Tá? Ouvir até o fim, depois perguntar em forma de paráfrase. Isso aciona um gatilho no teu cliente que é assim, caramba, esse cara tá com a escutativa, ele me entendeu. Ele vai ser honesto, não, é isso que tá pegando, ou ele vai te orientar aqui, poxa, é isso aí. Ele fazendo isso, você vai pro terceiro ponto, que você vai mostrar que você o entende. Então, o terceiro ponto é o ponto da empatia. Mostra que você entende. Assim, Gabriel, ou João, eu entendo seu ponto, assim, honestamente, eu posso até dar um incidente aqui. Aqui, inclusive, que entra um incidente, inclusive, outro dia eu fui atender o Thiago, cara, que é um cara brilhante, tá se amarrando, já tá tendo altos resultados com o nosso programa de formação. E ele também se preocupava com isso no início, ele não tinha a grana toda junta. E pensando em casos como o seu, de pessoas que querem fazer esse programa, que tem essa vontade de crescer em vendas e tudo mais, é que a gente pode, inclusive, parcelar. E aí eu divido para você em 12 vezes sem juros, por exemplo, e, cara, aí você se programa. Se você começar a aplicar desde a primeira semana, a maioria das pessoas já tem resultado, essa grana vai vir, é questão de tempo. E aí, João? Se sente confortável com essa decisão? Como é que você prefere? Você vai preferir dividir em 12 parcelas ou que eu te mande em forma de boleto? Aí eu parto para a solução. Então, o terceiro ponto é, basicamente, a empatia. E a empatia é, entendo o seu ponto, tá? E o quarto, solução. O que é importante aqui? Uma observação importante. Nunca utilize o mas. Aonde 95% dos vendedores acabam falhando, fracassando aqui. É que eles entendem, tá, beleza, então... E aí mas meu produto, ele já quer falar de um diferencial do produto, né? Mas você tem que entender, João, que se você fizer meu curso, você vai conseguir mais grana e aí você vai dar conta de pagar, é tranquilo. Aqui eu não respeitei o método. Eu, às vezes, interrompi ele no meio do caminho, mesmo que eu tenha deixado ele falar até o final. Eu já fui com a solução, já fui afirmando. Não dá. Aqui eu não tenho que ser o guerreiro. Eu não preciso ter a resposta na ponta da língua. Eu preciso construir uma lógica. Preciso achar uma solução criativa que deixe ele totalmente confortável. Aqui não é a hora de gerar ansiedade para ele tomar uma decisão. Pelo contrário, é a hora de ser parceiro, de ser empático. Então, João, só para ver se eu entendi, o que está te incomodando hoje
é que talvez você não tinha se preparado, se programado para investir 300, 400 reais e você tem 100 reais. Esse é o seu desafio hoje? Perfeito. João, cara, eu entendo seu ponto, cara, é muito importante a gente pensar com sabedoria se a gente vai dar conta de investir em alguma coisa. Então, cara, muito legal. Eu até elogio isso, eu estou usando o gatilho do carisma. A gente vai ver que dentro dessas técnicas tem muito de gatilhos de persuasão, gatilhos mentais, e lá a gente destrincha todos eles, como usar, em que situação, como usar, episódios em que eu já usei alguns, tá? Então essa aqui é muito importante. Cara, eu te entendo. Inclusive, aí aqui o pessoal erra porque o pessoal fala, mas João, tem que entender que se você investir agora, você vai ganhar essa grana. Pronto, matou. Porque o mais, ele é uma conjunção de adversidade. Mais, entretanto, contudo, porém, não dá pra gente usar. Porque o mais, ele nega tudo que foi dito antes. Imagina, cara, você é muito competente, mas sinceramente, eu não sei por que você tá usando esse tênis, ele é muito esquisito. Percebe o que a pessoa sai? Ela sai ali pensando assim, cara, que legal que essa pessoa me acha competente, ou ela sai focada, caramba, por que ele criticou meu tênis? Percebe que é totalmente, dissociativo? Então, é importantíssimo aqui eu exercitar a minha empatia, falar que eu entendo, inclusive, substituo o mas, momento Bela Gil aqui, substituo o mas por inclusive, ou substituo o mas por e. E, João, pensando em casos como o seu, de pessoas que estão aí entusiasmadas, que se identificam com o programa, é que a gente criou uma plataforma que você divide em 12 parcelas. E, pelos casos anteriores, o que a gente tem visto, pelo incidente XYZ, eu posso usar um incidente aqui, essas pessoas na primeira semana já conseguem a grana para pagar o programa inteiro. E depois elas, basicamente, faz muita diferença na vida delas. E aí, João, o que você acha de fazer parcelando 12 vezes? Fica confortável para você? Olha que louco, olha que legal. Percebe? Aqui a gente já consegue fazer um encerramento muito legal. Rockstar, vamos para a última técnica, que é a técnica de fechamento. A gente se vê.